Olá pessoal, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é um dos principais dessa série de vídeos sobre alinhamento de sequência, tá? Nós vamos falar hoje sobre o algoritmo de Needleman-Wunsch. O algoritmo de Needleman-Wunsch foi proposto por Saul Needleman e Christian Wunsch na década de 70. Bom, trata-se de um algoritmo para alinhamento global e para a par de sequências, tá? Isso significa que um par de sequências vai ser alinhado em todo o seu comprimento, né? É importante destacar ainda que ele é um algoritmo ótimo. Isso quer dizer que ele vai retornar o melhor alinhamento possível, tá bom? Bom, é interessante que, estou falando para vocês que esse algoritmo é da década de 70, vocês notem aí que ele foi desenvolvido antes das matrizes de substituição Pan e Blossom, não é mesmo? Então, as métricas que ele utiliza, né, que ele utilizava no princípio, eram pontuações genéricas, esquemas de pontuações bem genéricos, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E é bem interessante porque o algoritmo de Needleman-Wunsch ele não foi desenvolvido para bioinformática, né? Embora ele seja um dos mais usados em toda a bioinformática, ele não foi desenvolvido para a bioinformática, né? E inclusive assim ele foi descoberto e redescoberto várias vezes, né? Já foi usado para reconhecimento de fala e, né, para biologia molecular, mas para várias outras tarefas também. Tá? Então é bem interessante, porque apesar de todas essas aplicações terem peculiaridades e tudo, o algoritmo base ele é um algoritmo de programação dinâmica. Então, se você não viu o vídeo sobre programação dinâmica, eu vou deixar linkado aqui, que é o vídeo anterior dessa série. E nós temos também já os vídeos sobre as matrizes de substituição Pan e Blossom, que também são importantes para entender alinhamento de sequências, tá bom? Bom, então vou começar essa explicação mostrando um outro problema, tá? Um problema relacionado, mas que não é o alinhamento de sequências ainda, tá? A gente chama esse problema do turista em Manhattan. Imagina que você é um turista, né? Está lá em Manhattan e você vai fazer uma visitação, né? A pé, por exemplo, ao longo dos quarteirões, tá? E você vai ser deixado numa certa esquina lá, numa certa região, e vai ter um tempo para passear e depois vai ser coletado num outro local, tá? Então o problema que você tem que resolver é, você quer fazer um trajeto ali em Manhattan de forma que você tenha o maior benefício em termos de visitação dos pontos turísticos, tá? Então seu objetivo ali é visitar o máximo de pontos turísticos no menor espaço de tempo, ou no espaço de tempo que você tem, tá? Então você tem que escolher qual o melhor trajeto. Então, como é que você resolveria esse problema? Como os quarteirões, né, são bem retangulares, bem comportados, a gente poderia facilmente representar o mapa como um grid, tá? E eu vou colocar então para vocês um exemplo um exemplo de como é que a gente poderia modelar esse problema. Muito bem. Então, basicamente, você teria um grid no qual cada bolinha dessa, cada círculo é uma esquina, né? A gente chama isso de nó. Cada nó desse grafo é uma esquina do mapa, tá? E você tem ali os rótulos nessas arestas, essas setinhas que vocês estão vendo são as ruas. E cada número desses, cada rótulo desses representa quantos pontos turísticos você vai visitar se você percorrer aquele quarteirão, tá bom? Então, existem dois nós muito particulares que a gente vai chamar de fonte e sumidouro. O nó fonte é onde você vai ser onde começa o seu trajeto, e o nó sumidouro é onde você vai chegar no final, tá? Onde você vai ser coletado. Então você não pode ficar dando volta, por isso que as setinhas são direcionadas, então você pode caminhar para a direita e para baixo apenas, tá? Então observe o seguinte, o seu objetivo, o seu problema que você gostaria de resolver é sair da fonte e chegar ao sumidouro acumulando a maior pontuação possível, certo?
Então, nós vamos começar agora a resolver o problema, tá? Então, a primeira coisa que eu posso calcular é o benefício que eu teria se eu seguisse essa rua, né, toda à direita. Então, caminhando ali da fonte à direita, eu poderia ir acumulando essa pontuação. Da mesma forma, eu também poderia fazer essa soma ao longo da rua vertical. Então, eu poderia ir todo ao sul, aí, né, da fonte para o sul. Então, se eu fizer esse cálculo, eu vou acumulando aí as pontuações, como vocês estão vendo. Então, por exemplo, eu saio com uma pontuação de 0, se eu vou para a direita, eu acumulo 3, se eu caminho mais um quarteirão à direita, eu acumulo 5, mais um quarteirão, 9, mais um quarteirão, permaneço em 9. Então, se eu seguir reto, né, para a direita, eu vou chegar no final do meu grid com uma pontuação de 9. Se eu fizer a mesma coisa para baixo, né, para o sul aí, eu vou chegar com a pontuação de 14. Muito bem. Agora eu posso então preencher esse terceiro nó ali que está na segunda linha, na segunda coluna. Como é que eu faço isso? Agora eu posso tomar uma decisão. Eu posso verificar se é mais interessante eu vir de cima, né, com a pontuação 3 mais 0, ou se é vir do lado esquerdo, com a pontuação 1 mais 3. Então, obviamente, vai ser mais interessante eu somar 4 aqui. Dessa forma, eu posso preencher agora tanto o nó da segunda linha, terceira coluna, quanto também já posso preencher o nó da terceira linha, segunda coluna. Para todos os dois, eu já tenho ali os nós vizinhos, que são pré-requisito para o preenchimento, né? Então, eu faço isso agora para a segunda linha, terceira coluna. E eu observo que é mais vantajoso eu somar 5 mais 2 que somar 4 mais 2, né? Da mesma forma, para o nó ao lado, que vai resultar em 13, é mais interessante eu vir de cima para baixo, né? 9 mais 4. E assim sucessivamente. Eu posso continuar fazendo esse mesmo processo, preenchendo toda a matriz, né? Terceira linha, quarta linha, quinta linha, chegando assim ao sumidouro. Quando eu chego no sumidouro, eu estou com uma pontuação de 34, tá? Então, se eu apago essas arestas aqui, né, que não foram utilizadas para dar uma limpeza no meu grid aqui, eu tenho a matriz de programação dinâmica final para o problema do turista de Manhattan com esse grid de exemplo, tá? Então, se eu for de trás para frente, né, percorrendo o caminho do sumidouro à fonte, eu reconstruo o caminho que eu tenho que fazer, né? Então, vocês podem inclusive observar que esse grid vai ter um ciclo aqui embaixo, né? Esses nós que estão com a pontuação de 17, 20, 20, 22 aqui, né? 22 e 22, ele tem um ciclo, né? Mas isso não é problema, tá? O que importa é que eu vou sair aqui com a pontuação 0, vou descer ganhando uma pontuação 1, vou para o lado direito ganhando 3, vou descer de novo ganhando 6, depois vou descer de novo ganhando, aliás, vou para o lado aqui ganhando 17, ganhando 7, ficando com a pontuação 17, desço, fico com 22, desço, fico com 30 e depois vou seguindo aqui para a direita até chegar na pontuação de 34, tá? Então, essa é a solução para o problema do turista de Manhattan. E é interessante observar que essa matriz tem várias formas de ser preenchida, né? Você pode preencher ela linha a linha, coluna a coluna ou mesmo em zigue-zague, tá? Não tem problema nenhum. O fato que você tem que observar é que cada célula que você preenche, ela depende das duas arestas que chegam nela. Então, ela depende do nó que está acima e do nó que está do lado esquerdo. Então, a menos que você vá preencher a primeira linha, a primeira coluna, que não tem essa dependência, todos os outros nós, né, para que eles sejam preenchidos, você precisa ter preenchido a matriz, né, o nó acima e o nó esquerdo, tá? Existe essa dependência. Então, é exatamente dessa forma que a gente alinha sequências globalmente, tá? Um par de sequências globalmente. Se vocês olharem para esse pequeno exemplo que eu coloco para vocês aqui, a gente tem uma sequência V, que é ATC, GT, AC, e uma sequência W, que é ATGT, TAT. Elas são parecidas, elas estão alinhadas aí. Vocês podem observar uma diferença de cores, as letrinhas que estão em amarelo
não foram perfeitamente alinhadas, elas foram alinhadas com uma lacuna ou um gap, e as letrinhas em verde foram perfeitamente alinhadas e deram um match, né, que é um casamento, uma combinação que a gente fala, tá? Então a gente vai mostrar agora como é que a gente pode alinhar duas sequências usando a mesma ideia de programação dinâmica. Eu vou modelar esse problema também como um grid, tá? As linhas serão representativas dos aminoácidos de uma sequência e as colunas serão representativas dos aminoácidos da segunda sequência, tá? Então vocês podem observar aí que a ATCG, né, é a sequência V lá em cima e ATGT é a sequência W, né, está aqui nas minhas linhas da matriz, tá bom? Bom, vocês vão observar aí que eu tenho tanto linhas, né, arestas horizontais, quanto verticais, quanto diagonais. Vocês vão entender direitinho o que vem a ser diagonal daqui a pouco, tá? Basicamente, o meu objetivo agora é construir um caminhamento que parta da fonte até o sumidouro, ou seja, alinhe as duas sequências desde o seu princípio até o final, né, desde o primeiro nucleotídeo ou aminoácido até o final, de forma que é um alinhamento global, né, o que a gente chama de alinhamento global. E eu quero fazer isso com a maior pontuação possível, né? Se eu definir um esquema de pontuação para combinações né, matches e mismatches, eu quero que no final eu tenha a maior pontuação possível, tá? Então é exatamente o problema do turista de Manhattan, é a mesma forma de solução, tá? Então como é que eu vou pontuar esses alinhamentos, tá? E aí que é o segredo do cálculo que a gente vai mostrar aqui, né? Eu falei para vocês que aqui a gente não usa matriz de pontuação PAN e nem Blossom, mas na realidade, né, os programas que vocês usam hoje, elas usam esses esquemas de pontuação. Nós é que vamos utilizar aqui, para o exemplo didático, uma pontuação bem simples, tá? Então, quando você vai preencher uma célula, que a gente está chamando aqui de S e J, daquela matriz ou daquele grid, eu vou buscar a pontuação máxima entre 3 células. A célula I-1J, que é a linha de cima, né, o nó superior, o S de J-1, que é a mesma linha I e a coluna menos 1, né, ou seja, o nó da esquerda, e SI-1, J-1, que é o nó da diagonal, ou seja, está na coluna da esquerda na linha de cima. Tá? Então, quando eu fizer o preenchimento desse grid com as pontuações, eu vou procurar caminhar, né? Vou voltar aqui a figura para vocês verem. Então, se eu vou preencher qualquer nó aqui, né? Você vai olhar sempre esse L que está acima, né? O nó de cima, o nó da diagonal e o nó da esquerda. Você vai olhar a pontuação desses 3. E aí, como é que a gente decidiu fazer aqui? Se eu tiver uma identidade entre as duas letrinhas, né, os dois nucleotídeos ou aminoácidos, eles forem idênticos, se VI e W de J forem idênticos, eu vou escolher caminhar da diagonal, ok? Então, a pontuação vai ser mais 1 quando eu caminho da diagonal e as letras são idênticas, ou seja, houve um casamento, e vai ser 0 se eu vier de cima ou do lado, porque significará que eu vou ter uma lacuna ou um gap, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui bem em detalhes agora com um exemplo. Então eu tenho a minha sequência V, que são as colunas, né, A, T, C, G, T, A, C. Eu tenho a minha sequência W, que são as linhas A, T, G, T, T, A, T. E eu preencho a primeira linha, a primeira coluna com 0, que significa que eu ainda não alinhei nada, né? Então agora eu vou começar a preencher a primeira célula em branco. Eu vou olhar então para aquele L, né, que está próximo ali. Então significa que eu vou olhar o S de I-1J, que é a linha de cima, o S de IJ-1, que é a célula da esquerda, e o S de I-1, J-1, que é a diagonal. Tá? Mas eu só vou olhar nesse caso se o V de I for igual ao W de J. O V de I é A e o W de J também é A. Então, para mim, vai ser melhor vir da diagonal, que é 0, somando 1,
porque houve um match. Então, eu vou colocar ali a pontuação 1 e vou armazenar uma setinha dizendo que essa pontuação 1 foi obtida vindo da diagonal. Então, agora eu posso preencher a próxima célula, né? E eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou avaliar as 3 células ao lado, né? E como os aminoácidos não casam, né? Um A com um T, eu não tenho opção de vir da diagonal somando 1. Então, a melhor opção é eu vir da esquerda, mantendo a pontuação de 1 e guardando a setinha. E eu posso continuar, então, o meu preenchimento, né, dessa linha. Vocês vão observar que, no caso aqui, eu vou sempre caminhar da esquerda, né, mantendo a pontuação 1, tá bom? Então, um caso particular aqui, que é quando eu chegar na célula, na penúltima célula, na qual eu poderia casar um A com A, não é mesmo? Vindo da diagonal, e daria a mesma pontuação que é 1, tá? Só um pequeno comentário, esse algoritmo, ele te dá o alinhamento ótimo em termos de pontuação, então significa que qualquer escolha que você faça, seja vir da diagonal, seja vir da esquerda, você vai ter a pontuação ótima no final. Contudo, você pode ter alinhamentos um pouco diferentes que gerem uma mesma pontuação, tá bom? Então, isso vai depender da ordem que eu decido dar prioridade para essas 3 células, no caso de empate. Então, nesse caso aqui específico, né, da penúltima coluna, é um caso típico que deu empate e eu optei por não vir da diagonal. Foi só uma questão da prioridade que eu dou para esse condicional aqui, no qual eu escolho qual das 3 células vai ser a maior pontuação, tá bom? Então, eu continuo, preencho toda a minha matriz. Essa é a matriz de programação dinâmica final, né? Eu vou obter no final uma pontuação de 5 casamentos, né? Que, se vocês olharem lá no meu alinhamento final, existem 5 letrinhas em verde, que é correspondente a essa pontuação aqui, tá bom? Então, agora a parte final e o fechamento desse algoritmo, que é a parte de impressão, tá? Então, como é que eu faço para gerar esse alinhamento a partir da matriz de programação dinâmica? Essas setinhas que eu deixei, elas servem exatamente para fazer o caminho de volta. Então, quando eu vou imprimir o alinhamento, eu vou fazer isso de trás para frente, tá? Então, eu vou partir daqui e a setinha, ela estava na horizontal. Uma setinha na horizontal aqui indica que eu vou deixar essa coluna, essa última coluna aqui, né? Então, eu tenho que imprimir essa letra C, porque senão eu não volto mais nela. Então, significa que na sequência V eu imprimi a letra C e na sequência W houve uma lacuna, né? Eu não fiz uma impressão, porque eu não saí dessa última linha. Então, eu caminho aqui para essa outra célula, né, que é a da última linha, penúltima coluna. Então, a setinha é para cima, então eu vou fazer o contrário. Agora eu vou imprimir essa letra T da sequência W e uma lacuna na sequência V, caminhando então para a célula de cima, que tem o valor 5 e uma setinha diagonal. O que significa setinha diagonal? Significa que eu vou abandonar tanto essa coluna quanto essa linha. Então, eu devo imprimir um caractere em cada uma das sequências. Então, eu vou imprimir aqui um A nas 2 sequências e houve um casamento. Então, eu ando aqui para cima, de novo vou encontrar essa célula 4 com a setinha vertical. Então, significa que eu tenho que imprimir um T na sequência W e uma lacuna na sequência V. Assim, sucessivamente, eu vou percorrendo até chegar na célula que é a fonte. Então, eu saio do sumidouro e vou até a fonte, fazendo todo esse processo que vocês estão vendo aqui, gerando esse alinhamento final, tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia do algoritmo de Needleman-Wunsch, que é um algoritmo, diga-se de passagem, muito famoso, muito usado, né? Ele não foi um algoritmo desenvolvido para bioinformática, né? Na verdade, ele é um algoritmo já clássico da computação, que resolve o problema da máxima subsequência comum, né? Que é um problema tradicional. E eu arrisco dizer, assim, que ele é a base para todos os algoritmos de alinhamento de sequência que vocês usam em bioinformática, tá? É claro que há modificações, há diversas variações dele,
né? Outros que são heurísticos, porque isso, como eu falei, é um algoritmo ótimo e muitos dos algoritmos que a gente usa são heurísticos, tá? Mas ele é muito, muito importante. Então, qualquer pessoa que deseja saber, né, trabalhar com bioinformática precisa dominar o funcionamento desse tipo de algoritmo, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Se foi útil, não deixa de dar um curtir nesse vídeo. E lembro vocês que nós estamos bem no meio de uma série de vídeos sobre alinhamento de sequência. Então, se você deseja acompanhar essa série, inscreva-se agora no canal, não perca, né, os novos vídeos que a gente vai lançar. E também estamos abrindo agora no dia 15 de setembro as inscrições para o nosso curso de extensão universitária à distância em Introdução à Computação para Bioinformática, tá bom? A primeira turma já encerrou, né, os alunos vão receber agora os seus certificados e vamos começar uma nova turma com uma novidade, que essa turma será em Python, tá bom? Então nós vamos usar a linguagem de programação Python. Então não deixe de se inscrever, não deixe de olhar, vou deixar aqui embaixo o link para o curso também, tá bom? Então obrigada e até a próxima.